porque nós já fizemos o compromisso, eu e você, que aqui nós vamos juntos até a posse, combinado? E nós fizemos aquele pacto de sangue, onde eu te ajudo a passar, mas você também se ajuda a passar. E aí, como é que está a preparação? Está top? Está estudando bem? Fazendo exercícios? Como está o percentual de acertos? Olha, o percentual bom, dependendo do teu concurso, é acima de 85%, tá? Então não fique contente se você está acertando 70%. Nós precisamos ir para a prova para gabaritar. Agora, se por acaso acontecer alguma coisa, uma questãozinha ou outra que a gente tenha dificuldade, a gente tem que pelo menos acertar de 85% a 90% da prova no mínimo, tá? Por quê? Porque nós temos que estar dentro do número de vagas. Passar lá no cadastro de reserva, às vezes dá certo. Já deu certo para mim. Mas eu gosto de ver o meu nome lá no primeiro. Eu já tive esse privilégio. Uma vaga no concurso e o meu nome estava lá. Não é porque eu sou bom, eu tenho as minhas limitações, eu tenho dificuldades assim como você, eu sinto sono, enfim, eu sou assim como você, mas eu me esforcei e me esforço até hoje. Mas agora eu quero verificar com você se você é eficaz. Como assim, professor? Que diabo que é isso? Porque, vem comigo aqui, vem comigo na tela, o assunto de hoje é eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Então, as normas constitucionais, em regra, elas têm uma certa eficácia, ela tem uma aplicabilidade. Mas que eficácia é essa? O que é ser eficaz? O que é uma norma ser eficaz constitucionalmente? Vem comigo, eu quero lhe apresentar agora o conceito de eficácia, ok? O conceito de eficácia. Quando nós vamos para a doutrina, aqueles livros grandões, né, onde os doutrinadores, os estudiosos do direito começam a rechear, nós encontraremos diversos conceitos, mas quero lhe dar um conceito bem simples do que seria eficácia das normas constitucionais. O que seria? Eficácia é o ato ou efeito da norma produzir efeitos. E aqui eu acrescento concretos, ou seja, na vida real. Aqui nós saímos do papel, da folha, da Constituição escrita e vamos para a Constituição realista, ou seja, aqueles artigos, tanto o primeiro ao 250, ele tem que servir para alguma coisa. Ele não foi uma obra que foi feita porque as pessoas acham bonito, porque tinha que fazer. Não, aquelas normas têm que ser eficazes. Ou seja, estas normas têm que produzir efeito na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque se não for assim, vai ser apenas uma folha escrita. E folha escrita sem utilidade, a gente rasga, queima, joga fora, pô. É igual Bíblia. Você tem Bíblia na sua casa? Se você tiver a Bíblia somente lá na sua estante, aberto no Salmo 23, no Salmo 91, eu, Davidson, acredito que não tem valor nenhum. Você tem que pegar aquele conhecimento e aplicar. Ou seja, o conhecimento bíblico tem que ser eficaz na sua vida. E agora eu quero lhe dizer uma coisa. Você já sabe comigo que eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais significa que é o ato ou efeito da norma produzir efeitos concretos, efeitos na vida real. Ok. Mas qual é a regra? Todas as normas são, de fato, eficazes? Sim ou não? O que você acha?
Se você já leu alguma doutrina, você pode responder talvez agora que não. Não, tem normas que não são eficazes. Vem comigo. Eu quero lhe dizer o seguinte. A regra. Qual é, professor? A regra. Ó, a regra. Cadê a cabeça aqui? Isso, perfeito. Pode vir mais. Ok. Qual é a regra referente à eficácia? A regra é que todas as normas constitucionais têm uma certa eficácia. Ou seja, por mais que tenham uma eficácia mínima, mas todas têm eficácia. O professor Michel Temer, um grande constitucionalista, que foi o nosso presidente, vice e depois presidente da República, ele primeiro diz que todas as normas constitucionais, elas produzem um certo efeito, por mais que sejam mínimos. Só que ele divide estas normas, ou melhor, estes efeitos, em dois tipos. Ele diz que existem as normas, os efeitos, que são jurídicos, mas ele também nos diz que existem as normas que produzem efeitos sociais. Qual a diferença da norma produzindo efeitos jurídicos e sociais? Vou começar de baixo para cima. Quando o professor afirma que todas as normas produzem efeito, por mais que seja mínimo, ele está querendo dizer o seguinte, que existem normas que produzem efeito na nossa, no caso concreto, ou seja, é na realidade, no dia a dia. Existem normas que vão produzir efeitos no dia a dia, na vida real, no caso concreto, que de fato elas são eficazes. Mas eu tenho outras normas que, em tese, elas não atuam no caso concreto. Ou seja, elas até estão aptas a produzir. Elas estão aptas a produzir. Por quê? Porque está na Constituição. Todavia, elas precisam de um empurrãozinho, ou seja, de uma regulamentação para produzir o efeito. Porém, entretanto, contudo, mas, este mesmo professor diz o seguinte, que elas estão aptas a produzir, mas elas já produzem um efeito mínimo. Qual é este efeito mínimo? É o efeito de, olha o efeito aqui, de tornar leis que venham contra estas normas inconstitucional. Ou seja, esta aqui, ela vai ser... Cadê o apagador? Aqui, olha. Eu vou traduzir aqui para você, para facilitar. Elas serão normas, né? Olha, com o efeito de tornar revogação de normas que sejam contrárias a ela. Ok? Então, por mais que ela não tenha um efeito concreto, real, imediato, mas ela tem o efeito mínimo de quê? De revogar qualquer norma infraconstitucional que seja contrária a ela. Digamos que eu tenho uma norma constitucional que ainda não tem regulamentação, logo, ela não tem eficácia social. Mas, por ela existir, ela já automaticamente tem o poder de revogação de normas contrárias a ela. Então, eu tenho a norma que falta regulamentar.
Mas vem uma outra norma, uma norma infraconstitucional contrária a ela. Ela já nasce morta. Por quê? Porque por mais que ela dependa de regulamentação, mas ela já tem uma disposição de produzir efeito. Você vai entender isso agora com mais clareza comigo. Por quê? Posso apagar aqui? Olha aqui. Você vai entender isso da seguinte forma. Vou apagar. Você já entendeu o que é a eficácia, o que é uma norma eficaz. E eu vou agora lhe apresentar uma classificação. Primeiro, as normas constitucionais, elas têm uma classificação. E eu tenho a classificação da professora Maria Helena Diniz e tenho do professor José Afonso da Silva, ok? Preste atenção. A maioria esmagadora das bancas seguem José Afonso da Silva. Então, para você, dependendo do seu concurso, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tribunais em geral, é suficiente esta classificação que eu vou passar agora, porque é da doutrina majoritária, ou seja, José Afonso da Silva é o cara. Ele tem uma classificação que é top. Grave esta classificação e você vai brocar em qualquer concurso. Preste atenção. Eu já resumi para você que esta classificação, ela pode ser P, C ou L. O que seria o PCL? José Afonso da Silva classifica as normas, a eficácia das normas constitucionais em normas de eficácia plena, contida e limitada. Ok? Então, anota no teu braço, ó, PCL. Cadê aqui? PCL. Plena, contida e limitada. Não tem como errar. Agora, o que quer dizer cada uma destes efeitos? O que é o efeito da norma plena, da contida ou da limitada? Agora que nós já sabemos esta divisão, eu vou apagar e nós vamos começar a trabalhar uma a uma. Então vamos lá, professor. Ó, começamos aqui com as normas de eficácia plena, ok? Perfeito. O que é uma norma de eficácia plena? Ó, a norma de eficácia plena, o nome já é bem sugestivo. Já diz plena, completa. Sabe quando as pessoas, e aí como é que você está? Estou pleno, estou completo, nada me falta. Estas normas, elas são chamadas de plena porque no momento da promulgação da Constituição Federal, promulgou. A partir dali, elas já são suficientemente eficazes. Ou seja, não precisa de outra norma para que ela possa produzir efeitos. E estes efeitos não são os efeitos jurídicos. Aqui são os efeitos sociais, os efeitos concretos, no caso concreto, na vida social. Então, eu divido as normas de eficácia plena em 3 características. Quais são elas? Ó, primeira coisa, esta é imediata. Imediata. Ok? O que seria essa norma imediata? O nome já diz. É imediatismo. Promulgou a Constituição, está valendo. Ok? Então, 5 de outubro de 1988. Promulgou a Constituição.
Algumas normas têm eficácia plena. Ou seja, naquele mesmo dia, eu já tenho um efeito na minha vida prática. E eu já vou lhe dar um exemplo que você vai entender claramente o que é isso. Outra coisa, ela é direta. O que é ser direta? Ou seja, ela não, vou escrever, não precisa de complemento. Ratifico. Eu acabei de te dizer, promulgou a Constituição, esta norma, ela vale a partir dali. Ela tem eficácia a partir dali. Ela é direta, ou seja, ela não precisa de uma norma infraconstitucional para regulamentar, para dar força, para dar eficácia para ela. Não, ela é direta, ela não precisa de complemento, não precisa de outra lei, não precisa de outra norma constitucional. É direta. Ok. Só que existe ainda uma outra característica aqui da plena, que é, ela é imediata, ela é direta e agora eu vou lhe dizer, ela é integral. O que seria ser integral? Ou seja, não comporta neste tipo de norma restrições, limitações. Tá claro? Norma de eficácia plena. É imediata, é direta e é integral. Você, entendendo isso, você se vira em todas as questões que cobrar normas de eficácia plena. Mas você pode estar sem entender no dia a dia um tipo de norma dessa. Me dá um exemplo, professor. Lhe dou agora. Venha comigo. Nós podemos navegar, e aqui vai ser o exemplo, no artigo 230, parágrafo 2º da Constituição de 88. Este aqui é o nosso exemplo. É o exemplo que eu gosto de explicar em sala de aula porque eu acho ele muito prático. O que diz este artigo, ou melhor, o parágrafo 2º deste artigo? Diz o seguinte, que o velhinho a partir de 65 anos de idade, ele tem direito ao transporte coletivo gratuito. Perceba, o velhinho com 65, tá? 65 anos. Cuidado que a prova pode colocar 60, 70, é 65. Então, o que quer dizer isso? Agora, venha entender a norma de eficácia plena. A partir do dia, deixa eu pegar um papel aqui. A partir do dia 5 de outubro de 1988, promulgou a Constituição, estava lá, artigo 230, parágrafo 2º, ok? Vamos entender assim. O velhinho, naquele mesmo dia, uma quarta-feira, ele poderia pegar a Constituição, imagina que aqui é a Constituição, colocar debaixo do braço, chegar na parada de ônibus, dar a mão pro busão, sabe o coletivo aí da sua cidade? Aqui tem, né? Sim é o nome da empresa, né? Empresa Sim. Diga sim. Pronto. Colocava a mão lá na parada de ônibus, o ônibus ia parar. Aqui, quem não paga é pela frente ou por trás que entra? Pela frente? Pronto. Lá na minha cidade também era pela frente, lá em Salvador. Então aí o velhinho vai chegar, subir os degraus ali do busão. Seu motorista, bom dia. Estou aqui com a Constituição que diz, eu tenho 65 anos de idade, olha a minha identidade. A Constituição foi promulgada hoje, eu estou entrando no seu veículo, vou até o meu destino e não vou pagar nada. Sabe por quê, seu motorista? Porque esse artigo, ele é uma norma, o parágrafo 2º, uma norma de eficácia plena. Ela é imediata, direta e integral. Tá claro, seu motorista? O motorista vai falar alguma coisa para ele? De jeito nenhum. O motorista vai dizer, sente-se logo, senhor, não aguento mais lhe ouvir.
Por quê? Porque ele deu uma aula de direito constitucional para o motorista. Isso é uma norma de eficácia plena. Não precisa haver uma lei municipal, estadual, federal, nacional, para que o velhinho entre no transporte coletivo urbano. Ele tem 65 anos, existe a norma constitucional e ele está entrando. Tá claro para você? Esse é um dos exemplos que eu gosto de tratar em sala de aula, porque é algo muito prático. Lembra que nós temos normas de eficácia com efeito social e efeito jurídico? Essa é uma norma de eficácia com efeito social. Por quê? Porque atua no caso concreto, no dia a dia, tá? É na nossa realidade, é no mundo do ser, não do dever ser apenas. Você que gosta de filosofia, você vai me entender. E quem não entende, o ser é a realidade. O dever ser é o que a norma diz, né? É o esperado, beleza? Então, entendido isso aqui? Tá claro? Tá claro? Perfeito. Vou apagar. Como é que tá meu tempo? Tá de boa ainda. Vou agora avançar para um outro tipo de norma. Ou melhor, né? Um outro tipo de eficácia. Então, nós já vimos do PCL, plena, contida e limitada, já vimos plena. Então, deixa eu passar aqui a régua. Ó, então, já falei o conceito, já falei da eficácia plena. Perfeito. Agora, eu vou transportar você, quero que você continue comigo, não saia daí, para as normas de eficácia contida. O que é uma norma de eficácia contida? Alguém já falou para você? Se contenha. Alguém já falou para você? Se contenha, menina! Minha mãe gostava de falar isso para mim, né? Se contenha, rapaz! Se ponha no seu lugar! Você está extrapolando! Vou lhe colocar limites! Mãe gostava de fazer isso. Mãe era terrível. Mas faz parte. Uma norma de eficácia contida é basicamente isso. Ó, no dia 5 de outubro de 1988, esse tipo de norma aqui, quando promulgaram a Constituição, ela poderia ser exercitada, a sua norma, ela tinha uma eficácia imediata? Sim ou não? Sim. Então, ó, começamos. Esta norma também é imediata. Ou seja, no dia que promulgaram a Constituição, ela já produziu efeitos na prática, no dia a dia. No dia a dia. Esta norma, este tipo de norma, ela precisa de complemento? Ó, você já sabe que ela é imediata. Promulgou dia 5 de outubro, o velhinho já foi lá para o ponto de ônibus, porque era plena. E na contida, precisa de uma outra norma para produzir efeito? Se você entendeu que é imediata, você também vai entender que ela é direta, ou seja, não precisa de norma infraconstitucional, nem também norma constitucional, ok? Só que tem um detalhe. Esta norma de eficácia contida, ela é imediata, ela é direta, mas ela não é integral. Ou seja, eu lhe disse que a norma de eficácia plena ela é integral, ou seja, não comporta limitações. Já a norma de eficácia contida, esta aqui comporta limitações, comporta restrições. Lembra que sua mãe lhe dizia assim, se contenha? Quando sua mãe estava lhe dizendo se contenha, o que ela estava colocando em você? Limites.
Lembre de mamãe na hora da prova. Uma norma de eficácia contida é aquela norma que no dia da promulgação ela já tem a capacidade de produzir efeitos, porque ela não precisa de outra norma para regulamentar, todavia ela comporta, é permitido trazer limitações, restrições para esta norma. Professor, eu não estou entendendo. Eu não entendi ainda na prática como isso se aplica. Vou lhe mostrar agora. Podemos ler um texto? Podemos ler? Venha comigo aqui fazer a leitura do texto. O texto é o artigo 5º, tá? Vou descer aqui, ó. Artigo 5º. Pronto, cheguei aqui. O artigo 5º, nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º todo mundo conhece. Eu quero lhe chamar a atenção para o inciso 13. Olha aqui. Preste atenção, Samira. Inciso 13, viu? Olha aqui. Inciso 13. Nós temos, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ou ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perfeito. Vem comigo agora. Joga. Isso. Ok. Então preste atenção. O texto disse que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Posso ser pedreiro tranquilamente? Preciso fazer algum curso superior para ser pedreiro? Não. Para vender picolé na praia, posso? Tranquilamente. Beber para vender água no sinal. Tranquilo. Para ser assistente administrativo, preciso fazer algum curso? Preciso? Não, na regra não. Ou seja, só você ter geralmente o ensino médio e tá tranquilo. E ser contratado. Pronto. Então a regra é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas comporta limitações, porque o texto disse, olha, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Pergunto para o senhor, pergunto para a senhora que está me assistindo agora. Para ser médico, posso chegar lá no postinho de saúde com uma roupa branca, como é que chama aquilo? Um jaleco branco, né, com o nome escrito aqui, Dr. Davidson, sentar lá na cadeira e começar a dizer, próximo, o que a senhora tem? Ah, dor de cabeça. Ah, sim, vou lhe receitar, qual remédio para dor de cabeça? Receito lá qualquer remédio. Eu não sei remédio para dor. Nunca tive uma dor de cabeça na minha vida, graças a Deus. Nunca tive, graças a Deus. Posso fazer assim? Não. O que eu tenho que fazer? Um curso dificílimo. Para passar, tem gente que vende a alma pro diabo, porque é difícil para passar. Tem que cursar medicina. Tá bom. Então, agora tem um outro negócio aí que está em discussão. Esse daqui, eu fico nervoso quando falam isso, tá? Quando falam isso aqui, ó. Para ser doutor, me permita falar assim, doutor advogado, como diz as pessoas mais antigos. Para ser doutor advogado, cadê o advogado? Para ser doutor advogado, eu posso muito bem começar a partir de amanhã, chegar lá no fórum, terninho e gravata, né? Olha, eu vim aqui peticionar em nome de meu cliente. O nome da minha cliente é Samira. Samira é a minha cliente, eu estou peticionando. Deixa eu assinar aqui como advogado dela. Posso fazer isso? Não. Por quê? Porque existe uma lei, eu espero não errar o número da lei, a 8.906, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Nesta lei, diz o seguinte, para ser advogado tem 2 critérios mínimos, tá? Tem outros, mas os básicos, quais são? 5 anos, cursar direito. Fazer o curso, né? Cursar direito. E depois, tem um detalhe, não é ser apenas bacharel em direito. Você tem que ser advogado ou advogado. E como é que você se torna advogado? Você tem que prestar um exame
chama-se exame de ordem. E você vai lá, faz pelo menos 50 pontos daquela prova, de 80 questões, tem que acertar no mínimo 40, vai para a segunda fase, passa na segunda fase e recebe a sua carteirinha. Faz lá um juramento, eu prometo, tal. Enfim, aí você pode se tornar advogado. Perceba aqui agora o que é uma norma de eficácia contida. Então eu posso exercer qualquer profissão, qualquer ofício, qualquer trabalho, mas uma lei, uma norma poderá trazer limitações. Quando eu exijo que a pessoa curse medicina para ser médico, é um tipo de limitação ou não a essa norma? Claro. Quando eu exijo que o cara faça, que ele curse lá por 5 anos direito e passe no exame de ordem, é uma limitação a esse tipo de direito ou não? Claro que é. Logo, para esse tipo de norma, é permitido limitações ou restrições no direito. E agora eu resumo aqui para a gente concluir esta parte. Norma de eficácia contida, imediata. No dia que promulgou, está valendo. Direta, porque ela não precisa de uma outra norma. Todavia, ela não é integral. Por quê? Porque comporta limitações. Você vai ver, já daqui a pouco, que isso aqui é cobrado de diversas formas. Mas eu estou lhe preparando para acertar todas elas. Por quê? Porque não tem segredo. É uma matéria fácil. Preste atenção. Nós estamos falando das normas de eficácia plena, contida e agora vou para a limitada. Ou seja, ó, o que é uma norma de eficácia limitada? Uma norma de eficácia limitada é aquela norma que só produz efeito após, olha aqui, após a regulamentação. Ou seja, quando da promulgação, em 5 de outubro de 1988, esta norma, ela já de cara, de plano, ela não produzia efeitos concretos, efeitos sociais. Por quê, professor? Porque, como o nome já disse, ela é uma norma limitada. Ela precisa de um empurrãozinho. E quem vai dar esse empurrãozinho? Esta norma regulamentadora. Ou seja, precisa de uma norma infraconstitucional para que essa norma produza o seu efeito, o efeito esperado pelo Constituinte, ok? Mas nós havíamos falado sobre as outras normas, né, as normas de eficácia plena e a contida, algumas características que isso aqui já te ajuda a resolver a questão de prova. Essa norma de eficácia limitada, eu lhe digo que ela é uma norma com a característica, é uma norma imediata. Eu havia falado até agora, na plena e na contida, que eram normas de efeito imediato. Mas essa daqui, ó, não tem o I. E perceba, às vezes você é candidato de primeira viagem, né, marinheiro de primeira viagem, lê a assertiva rápido e a banca ela é vagabunda. O que ela faz? Ela põe tudo certinho e vai colocar no mediata uma letra, o I. E aí vai se tornar imediata. Pergunto para você, muda alguma coisa? Claro que muda. Muda tudo. Porque esse tipo de norma é a norma que, no momento da promulgação, a partir dali, não produz os efeitos necessários, os efeitos pretendidos pelo Constituinte. Por isso, é uma norma de eficácia imediata. Ok? Tá claro para você até aqui? Muito bem. Só que nós havíamos falado também que as outras duas, elas tinham características de ser direta.
Esta daqui, ela é indireta. Ou seja, ela de plano, ela não assegura a eficácia do direito. Ela precisa de uma regulamentação, ela precisa de uma outra norma. Então, é uma norma de eficácia imediata, indireta, e agora tem uma outra palavra que você tem que tomar cuidado, ó. Reduzida. Como assim, professor? Como assim? Porque essa norma aqui, o que é ser reduzida? Ela tem apenas uma eficácia normativa. Por quê? Conforme eu já lhe falei, esse tipo de norma, ela vai estar classificada, lembra que eu coloquei aqui, ó, normas de eficácia, né, jurídica e social? Ela não é social, ela é jurídica, eficácia normativa. É somente no papel. Ela precisa de uma outra norma para que ela produza efeitos. Professor, tá truncado. Esse negócio eu não estou entendendo. Já mudou as palavras? Que bagunça é essa? Calma. Calma que eu vou lhe colocar agora em um ponto que você vai dizer, professor, entendi tudo. Venha. Ó, me dê um exemplo para que eu possa entender. Lhe dou. Vou lhe dar um exemplo usando o texto, né, da Constituição, obviamente. Ó, artigo 37, inciso 7 da CF. O que diz este artigo? Este artigo, nós estamos aqui no artigo 37, começamos a falar sobre a administração pública, ok? Esse artigo 37, inciso 7, assegura o direito de greve aos servidores públicos civis, ok? Então, o artigo 37 diz o seguinte, que será assegurado o direito, que é assegurado o direito de greve aos servidores, todavia, depende de um detalhe para que isso aqui tenha efeito. Depende de quê? De lei. É necessário uma lei para que o direito de greve dos servidores públicos se torne uma realidade. O texto, pegue aí na sua Constituição, leia o artigo 37, inciso 7. Vai dizer claramente na forma da lei. Ou seja, é uma norma que no dia 5 de outubro de 88, não podia já os servidores começar a fazer greve. Por quê? Porque ela é indireta. Ela precisa de uma outra norma. Ela precisa de uma outra lei. Tá claro para você agora o que quer dizer imediata, indireta e reduzida? Professor, eu não entendi o reduzida, eficácia normativa. Como assim? Imaginemos que viesse uma lei nacional, tá? Se aplicasse a todos os entes, União, Estado, DF e municípios, dizendo que é proibido a greve aos servidores públicos civis. Essa lei é constitucional? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a Constituição assegura o direito de greve aos servidores. Por mais que precise de uma lei para ter efeito prático, concreto,
esta norma já tem eficácia jurídica, que é a possibilidade, ou melhor, o poder de revogar normas contrárias às disposições constitucionais. A Constituição assegura o direito de greve ao servidor. Se essa lei vedar ao servidor civil, ela vai ser inconstitucional, claramente. Ok? Mas não acaba por aqui. Eu vou agora lhe mostrar que esta norma, ela na verdade tem ainda uma outra subdivisão, que é uma subdivisão teoricamente doutrinária, mas essa divisão, ela tem despencado em provas de todos os níveis. Por quê? Lembra que eu lhe falei no intervalo, na aula anterior, que todo mundo acerta norma de eficácia plena e contida? E o problema está aqui na limitada. Por quê? Por causa disso aqui que eu vou lhe apresentar agora. Esta norma, como eu já lhe disse, ela produz um mínimo de eficácia. Uma eficácia mínima, tá? E você já sabe qual é esse mínimo de eficácia. É a eficácia de ter o poder de revogar normas contrárias a ela. Por mais que ela dependa de uma lei, de uma norma infraconstitucional, qualquer lei que for contrária a ela é inconstitucional, já nasce morta. Ok? Então ela tem um mínimo de eficácia. E existe esta subdivisão, que são, a divisão está na seguinte forma. São princípios institutivos ou organizacionais. É um nome complexo, mas você vai ver que não tem dificuldade alguma. E também nós temos aqui normas programáticas, ok? Então, a norma de eficácia limitada, ela vai estar dividida em princípios institutivos ou organizacionais e normas programáticas. Agora, o que seria estas normas, né, esses princípios institutivos ou organizacionais? Eu vou lhe apresentar com um exemplo, e já já nós vamos para a Constituição. Mas esses princípios institutivos ou organizacionais seriam o quê? Olha, seriam normas gerais, seriam normas, né, gerais. Eu acho que a palavra normas não está legal, porque pode levar a confusão. É melhor eu colocar a seguinte questão, esquemas gerais de organização, tá? O que seria esses esquemas gerais de organização? O Constituinte, ele criou determinadas normas e estas normas, elas são para a organização do Estado brasileiro. Todavia, o Constituinte não entrou nos detalhes de como será esta organização, como serão estes órgãos. E eu vou lhe dar um exemplo agora. Nós vamos fazer aqui, nós vamos navegar agora no artigo 88 da Constituição. Você vai entender comigo. Venha comigo aqui para a tela. Deixa eu apagar aqui. Perdão. Deixa eu apagar. Nós vamos agora lá no artigo 88
no artigo 88, fazer essa análise. Olha lá. 86, 88, aqui, olha. Bem aqui, preste atenção. Olha o que disse o texto. Tá comigo aí na tela? Perfeito. Ah, tá com a bola grande aqui, ó. Então, vem aqui, perfeito. Ó, o texto diz do artigo 88. A lei disporá, olha, quem vai dispor é a lei. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Ou seja, vem comigo agora para a tela. Quando o Constituinte editou esse texto, ele disse assim, olha, uma outra lei vai criar ministérios e órgãos da administração pública. Essa norma, ela é uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque está subordinada a uma lei posterior a esta norma para criar ministérios e órgãos. Perceba, aqui eu tenho esquemas nesse tipo de norma, esquemas gerais de organização. Então, o Constituinte está organizando a União, ou seja, o presidente da República, ele terá como seus apoiadores, seus auxiliares, os ministros. Tanto é, eu estou criando ministérios. E os órgãos, né? Que aí seria, no caso aqui, nesse caso em específico, a administração direta. Então, perceba, está subordinada à lei e é princípios institutivos organizacionais. Um outro tipo de norma, essa daqui fica muito mais fácil nós explicarmos, são as normas programáticas. O que é, professor, uma norma programática? Uma norma programática é aquele tipo de norma que traduz em objetivos a serem cumpridos pelo Estado brasileiro. Quer ver um exemplo? Você já deve ter estudado o artigo 3º da Constituição Federal. O que nós temos no artigo 3º? Eu tenho os objetivos da República Federativa do Brasil. Ou seja, o Constituinte disse, olha, eu tenho normas que eu quero cumprir, tá? Eu tenho algumas pretensões, só que essas pretensões eu estou dizendo quais são, mas não estou dizendo como vou fazer para efetivar. Um exemplo, no artigo 3º eu tenho construir uma sociedade livre, justa e solidária. Você, ao ler esse texto, inciso 1 da Constituição, artigo 3º, o texto diz, olha, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Como é que constrói uma sociedade livre, justa e solidária? Você sabe? Só lendo esse texto dá pra gente saber? Não. Norma programática. Outra coisa, diz que são direitos sociais. Fome, eliminar a fome, né? Alimentação, um salário digno, diversos direitos sociais. Lá disse como que vai implementar, por exemplo, o direito à moradia? Disse lá, olha, nós vamos criar uma lei, nós vamos criar um projeto, esse projeto vai contemplar pessoas assim, pessoas assadas, quem ganha tanto, quem ganha menos, quem ganha mais. Não, não tem isso. O texto está dizendo assim, olha, que é direito social, alimentação, moradia, é isso. Isso é norma programática, ou seja, o Constituinte põe lá na Constituição e deixa a regulamentação para a norma infraconstitucional em regra, ok? Isso é norma de eficácia limitada. O que você tem que gravar, tem que memorizar para a sua prova?
Tudo isso daqui são os detalhes, mas 90% das provas você resolve como? Você sabendo, obviamente, o que é uma norma de eficácia limitada, que é aquela norma que precisa de uma regulamentação, de um complemento. Entendendo isso, você vai entender agora a bifurcação, que são as normas que dispõem princípios institutivos ou organizacionais e as normas programáticas. É correto afirmar que as normas programáticas são normas de eficácia limitada. Certo ou errado? Certo. Ok? Conforme nós temos aqui no nosso quadro. Agora, para a gente concluir e a gente verificar como isso tem caído em prova, eu quero lhe chamar a atenção, vou apagar aqui, para um parágrafo do artigo 5º. Que parágrafo é esse, professor? Venha comigo que você vai entender qual é o parágrafo. Já vou lhe adiantar aqui. É o artigo 5º e o parágrafo 1º. O que tem lá nesse artigo? Ou melhor, neste parágrafo? Venha comigo para a tela. Venha comigo. Vamos lá. Deixa eu apagar de novo. Vamos para a tela. Jogue lá, jogue. Pode jogar aí pro... Isso. Ó. Vou correr lá em cima. E já cheguei aqui no artigo 5º. Agora... estou aqui no parágrafo 1º. Aqui, olha. Parágrafo 1º. Ok? Olha o que disse o texto. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação, o quê? Imediata. Então, vem comigo para a tela aqui. Ó, o artigo 5º, nós temos no parágrafo 1º, normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. O texto disse o seguinte, que esse tipo de norma, e a prova às vezes pergunta só isso, esse tipo de norma tem aplicação, o quê? Imediata. Ó, imediata. Eu já vi questões de prova dizendo isso. Isso aqui. É correto afirmar que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Certo ou errado? Certo. Ou eles dizem, as normas definidoras, completinho aqui, têm aplicação imediata. Tá certo? Não, está errado, porque o texto diz imediata. Ok. Mas aí surge, agora, esse ponto aqui é aquele plus para aquela prova mais elaborada, que não cobra somente o copia e cola. Preste atenção comigo. Será que, de fato, as normas que nós encontramos no artigo 5º, por exemplo, que são normas, né, que são definidoras de direitos e garantias fundamentais, porque o título 2, ele vai do artigo 5º ao artigo 17, tá? Mas vamos nos limitar aqui ao artigo 5º. Será que, de fato, esses direitos e garantias fundamentais têm aplicação direta? Imediata? O que você acha? Tem mesmo? Será que tem? Eu vou lhe dar a resposta completa agora. Mas antes, eu quero lhe levar para o texto, para a gente ler e você entender o que eu quero com isso. Venha comigo aqui para a tela, novamente. Eu continuo no artigo 5º, só que agora eu vou nos incisos iniciais. Eu vou aqui no inciso 8, tá? Passei, ok. Ó, o texto diz assim, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa
ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Pronto. É aqui que eu quero você agora, tá? Venha comigo, venha comigo. O texto disse que ninguém será privado de direitos, é um direito fundamental. Aqui nós estamos no artigo 8º, perdão, no artigo 5º, inciso 8, ou 8º, como você queira, frente ao direito de liberdade religiosa, ok? É uma das extensões aqui. Aqui nós temos também a escusa de consciência. Pergunto para você, de fato, eu só estou lhe dando um exemplo, existem outras. Será que esse tipo de direito, por exemplo, esse aqui, tem aplicação imediata? Nem sempre. Nem sempre tem. Vou lhe dar um exemplo. Até pouco tempo atrás, até 2018, aquelas pessoas que eram, ou melhor, que são, de religião, que são compatíveis, né, com a doutrina judaica, ou seja, que guardam o dia de sábado, eles muitas vezes sofriam perdas, tinham lesão ao seu direito por guardar o dia de sábado. Mas o texto diz que tem aplicação imediata a esse tipo de direito. Mas até 2018, essas pessoas sofriam, muitas vezes perdiam, reprovavam na faculdade, às vezes perdiam prova, diversas dificuldades. Mas o texto diz que ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença e assim. Ou seja, o que quer dizer de fato esse parágrafo primeiro? O professor José Afonso da Silva diz o seguinte, olha, o professor José Afonso da Silva diz assim, que essa aplicação imediata é até onde possam assegurar o direito. Ok? Mas, se existe o direito e ele pode ser exigido, o professor José Afonso da Silva diz o seguinte, que o Estado, num contexto amplo, tem que se virar para assegurar este direito. E caso provocado e não confirme, não aplique imediatamente este direito, como que eu me socorro? A quem eu vou pedir socorro? Eu posso impetrar um remédio constitucional chamado mandado de injunção, quando a falta de norma regulamentadora impedir direitos fundamentais, nacionalidade e outros que estão dispostos no próprio texto do artigo 5º. Ou uma outra situação, esse daqui já é um plus, é mais voltado para a área jurídica mesmo, que é a ADO. Ação, tá? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Omissão, tá? Esse O aqui, ó, é de omissão. Ou seja, existe o direito, mas o Estado não implementou porque não produziu a norma, as ferramentas necessárias para que esse direito seja de fato aplicado. Então, mandado de injunção ou ADO, ação direta de inconstitucionalidade por
omissão, ok? Então, isso daqui é a aplicação, é o entendimento do parágrafo 1º, ok? Então, o que você precisa gravar é que essas normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Essa é a regra. Agora, mergulhando um pouco mais, você vai chegar até aqui, ok? Então, vem comigo aqui. Vem aqui no meio, perfeito. Perceba que a matéria não tem dificuldade. Tem alguns detalhes que são mais aprofundados. Mas a regra, o que você tem que não pode esquecer? Obrigatoriamente você tem que ter na mente. As normas constitucionais, elas têm eficácia. Elas produzem efeitos, tá? O tema é eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. O professor José Afonso da Silva, ele dividiu essas normas em 3. Normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. A norma de eficácia plena, ela é imediata, ela é direta e ela é integral. A norma de eficácia contida, ela é imediata, ela é direta, mas ela não é integral. A norma de eficácia limitada, ela é imediata, ela é indireta e ainda ela é reduzida, ok? Essa norma de eficácia limitada, ela produz um efeito mínimo. Qual é o efeito mínimo? É o poder de revogação de qualquer outra norma contrária a ela. Lembra do exemplo aqui eu apaguei, né? Do servidor, do direito de greve. Se houver uma outra norma dizendo que é vedado o direito de greve ao servidor público civil, inconstitucional. Por quê? Está disposto lá na Constituição que é direito do servidor exercer a sua greve, tá? Por mais que não tenha uma lei ainda, mas é direito. Tem aplicação imediata às normas, os direitos e garantias fundamentais. Tanto é que foi proposto há um tempo um mandado de injunção frente ao direito, né, de greve pelo servidor público civil. Ok? Então, ó, preste atenção, vem comigo. Se não entendeu, volta de novo na aula, faz bastante questões e não tem como errar. Você vai ver que, a partir de hoje, comece a fazer esse exercício aqui, olha. Você lê, principalmente o artigo 5º. Leia o artigo 5º. Por exemplo, artigo 5º, inciso 1, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né, senão em virtude de lei. Aí você já começa a se responder, isso aqui é uma norma de eficácia plena, contida ou limitada? O inciso 3, ninguém será submetido à tortura. É uma norma de eficácia plena, contida ou limitada? Porque na prova, nas questões, você vai ver agora comigo, é geralmente assim. Eles pegam um inciso ou outro e trabalham aquele inciso perguntando se é uma norma de eficácia plena, contida ou limitada. Quer ver? Vem comigo aqui, vem comigo. Nós vamos agora fazer as questões e nós vamos agora verificar. Já está na tela? Ah, já está na tela. Ó, deixa eu só apagar aqui para você não se confundir. E aí eu vou lhe perguntar agora. Olha aqui. Ó. Tá no jeito? Posso perguntar? Vamos lá. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal de 88, assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Com base nisso, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que, para exercer a advocacia, é necessária a aprovação no exame de ordem.
A norma constitucional mencionada, portanto, é de eficácia, agora é a hora. Letra A, contida. Letra B, programática. Letra C, plena. Letra D, limitada. Ou letra E, diferida. Qual você marcou? A, B, C, D ou E? Qual é? Não tem como errar, né? Logo, gabarito, letra A. Norma de eficácia contida. Eu falei isso, foquei muito. Ainda falei dos advogados, médicos, enfim. Vamos lá. Próxima questão. Considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que a norma constitucional, segundo a qual, letra A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito nem a coisa julgada, é de eficácia limitada e aplicabilidade direta. Letra B. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Letra C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. É de eficácia plena e de aplicabilidade imediata. Letra D. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. É de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Letra E. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É de eficácia contida e aplicabilidade não integral. E aí, letra A, letra B, C, D ou E? Essa aqui explorou um pouquinho mais, mas se você lembra das palavrinhas direta, imediata, integral, você matava essa questão aqui. O gabarito aqui vai ser a letra B de bola, ok? Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Perfeito. Vamos lá. Questão 3. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, inciso 58, que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Acerca dessa norma, é correto afirmar que tem aplicação imediata e eficácia limitada, tem aplicação imediata e eficácia plena, tem aplicação imediata e eficácia plena, tem aplicação imediata e eficácia contida. Letra E. Tem aplicação imediata e eficácia limitada. E aí, percebe que aqui só o joguinho de palavras? Com o joguinho de palavras você mata. Qual é o gabarito aqui? Ó, aqui é a letra D de Deus. Tem aplicação imediata. Ou seja, promulgou a Constituição, está valendo. Mas ela pode ser reduzida, ela pode ser restringida, haver limitações. Por isso, ó, eficácia contida, ok? Vamos para o próximo. Acerca da classificação da Constituição e das normas constitucionais, julgue os itens a seguir. As normas constitucionais programáticas definem comandos, valores que o Estado busca cumprir. Isso está certo ou está errado? Qual é o gabarito, hein? Qual é? Qual é? Gabarito aqui, C ou E? C. Certíssimo. Eu falei isso. Normas programáticas
programáticas, né, são pretensões, são valores que o Estado busca cumprir, ok? Vem comigo agora. Perceba que com esta aula você vai conseguir acertar todas as questões de direito constitucional relacionado à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Desde que você faça a anotação desses joguinhos de palavras. Você viu que muitas questões estava perguntando somente se a aplicação é imediata, se é eficácia direta, enfim, ela faz essa confusão. Se você gravar isso, você consegue eliminar qualquer tipo de questão, ok? Então, ó, fica firme, continua estudando, continua fazendo os exercícios, não para, só para depois que passar, ok? Porque agora você vai passar. Então fica com Deus, forte abraço, vamos na caminhada porque a estrada é longa, mas a linha de chegada vai chegar e nós vamos passar por ela tranquilamente, ok? Então fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.